E cá estamos nós para mais um Tardes da RCS. Esta é a nova grelha, a nova programação. Vai ser sempre assim nas Tardes da RCS, com novas rubricas, novos programas. E hoje não é exceção. Vamos começar também com mais uma rubrica. Tenho comigo Ruth Mesquita, ela que já vai falar connosco, apresentando esta nova rubrica de Pais para Pais. Ruth, obrigado mais uma vez por estares aqui na RCS. Obrigado eu por esta oportunidade também, e já agora olá Daniel e olá a todos que nos estão a ouvir neste momento. Mesmo. Nós vamos estar juntos com frequência todas as terças-feiras neste horário, e vamos trazer para o nosso auditório esta rubrica de Pais para Pais. Podes tentar explicar um pouquinho que conceito é este desta rubrica e porquê este nome de Pais para Pais? É assim, Daniel, mesmo que nós quiséssemos esconder um bocadinho o que é que vamos tratar aqui, o nome já diz um bocadinho tudo, não é? De pais para pais, ou seja, nós aqui basicamente vamos falar de filhos. Mas é assim... Os nossos ouvintes poderão perguntar, vamos falar de filhos, será que vamos trazer assim alguma coisa de novo? Será que vamos ensinar os pais a formar filhos perfeitos, não é? Mas na verdade, eu penso que não há pais perfeitos e também não haverá filhos perfeitos, não é? Também não poderemos dar regras infalíveis. Nós aqui vamos tentar encontrar alguns princípios que nos vão guiar no meio de todos os desafios que nós encontramos no nosso dia-a-dia, porque regras e fórmulas mágicas não existem. Nós, por exemplo, tu também tens 2 filhos, não é, Daniel? Sim. Eu tenho 2 filhos, um com 8 e outra ainda com 4. Mas a verdade é que nós, por exemplo, imagina que eu peço aos meus filhos, por exemplo, eu quero ensiná-los a arrumar o quarto, a arrumar os brinquedos. Se eu vou... por exemplo, a técnica que eu usei mais com o meu filho mais velho, de me sentar lá na beira da cama e dizer assim, olha, tens que arrumar, tens que fazer. E ele não quer, mas depois de tanto insistir, ele lá ia. Essa técnica com a minha filha não funcionou. Porque não se adequava àquela idade, correto? Não, eu estou a dizer na própria idade, mesmo na mesma idade, com os dois na mesma idade, não funcionava. Funcionou para um, mas não funcionou para o outro. Exatamente, ou seja, com ela eu poderia ficar uma tarde inteira sentada na beira da cama a insistir que ela arrumasse os brinquedos que ela não arrumava, simplesmente ficava no chão a espernear e não arrumaria os brinquedos. Ou seja, eu queria aplicar o mesmo princípio aos dois, de ensiná-los a arrumar, mas as regras com ambos não funcionavam. Com a minha filha tinha que ser, ficas aqui fechada no quarto até arrumares tudo. E ela ao fim de um bocado já estava tudo arrumado. Ou seja, nós quando queremos ensinar determinadas coisas aos nossos filhos ou alcançar determinado objetivo, nós nem sempre podemos usar as mesmas regras, daí nós não conseguirmos neste programa ou em qualquer programa dar fórmulas mágicas que resolvam qualquer desafio que nos seja colocado, não é? E que sejam fechadas em si mesmas, não é? Claro. Haverá sempre adaptar-se. Mas o próprio conceito de Pais para Pais, ou seja, tu vais tentar trazer ao programa um pouco não só da tua experiência de mãe, como não podia deixar de ser, mas também a tua já longa experiência de trabalhar com crianças em diferentes áreas, em diferentes projetos, que vais trazendo, mas também de alguma formação que foste fazendo, de alguma informação que foste recolhendo com alguns autores, que certamente nos será bastante importante. Sendo que quem está do outro lado, sempre que quiser também deixar a sua pergunta, a sua sugestão, o seu comentário, pode fazê-lo também abertamente para programas@radiorcs.pt. Programas@radiorcs.pt. Sendo que quando falamos de pais e que falamos de filhos, certamente estamos a falar de uma área muito grande e muito abrangente, com, digamos, como se fosse um guarda-chuva que cabe muita coisa lá dentro. Ou seja, falta de temáticas não vamos ter. Exatamente. Há muitas temáticas, há muitos assuntos que poderiam ser desenvolvidos, mas nós não vamos tanto trazer novidade, vamos tentar trazer atualidade. Ou seja, vamos buscar um bocadinho aqueles temas que hoje em dia, se calhar, os nossos filhos são mais desafiados, e vamos procurar, pela nossa experiência, por aquilo que conhecemos, trazer
alguma reflexão, talvez nem sempre respostas, porque é importante que também cada pai que nos ouve, cada pessoa, possa refletir. E o mais importante é que nós não sejam os outros apenas a pensar, mas que nós próprios pensemos e nós próprios cheguemos a conclusões. Há um livro do Dr. Phil, o famoso psicólogo que passa em programa, não é? Na televisão, em que ele diz assim: como pais, a nossa missão é tomar consciência de tudo o que pode ter um impacto potencial sobre as nossas famílias. Temos de desenvolver a sensibilidade particular em relação àquelas coisas que podem constituir uma ameaça para a nossa existência tranquila e feliz. Ou seja, temos que estar atentos àquelas coisas que podem prejudicar aqueles valores, aqueles princípios que nós queremos passar aos nossos filhos. Nós não somos a única influência que os nossos filhos têm. Os nossos filhos sofrem imensas influências, desde os colegas da escola, desde os professores. A própria televisão, não é? Exatamente, aí lá está a entrar. Mas a verdade é que há muitas influências que são trazidas a eles. Quer positivas, quer negativas, entendamos. Ainda dentro desta área, o que significa que este programa também não tem como propósito trazer respostas, teses sobre determinados assuntos, trazendo algumas dicas aqui e acolá, mas muitas vezes o programa em si mesmo é apenas um alerta, não é? Um chamar de atenção. Esse, como o Dr. Phil falava, estar atento para algumas realidades que até estão nas nossas barbas, como utilizando a expressão popular, estão mesmo debaixo de nós, mas muitas vezes nós pais, ou então educadores, estamos desatentos a elas. Às vezes basta só, olha, atenção, neste momento está a haver esta problemática, para nós já estarmos mais precavidos, não é? Exato, e nós estamos num mundo que, para além de estar em constante mudança, há um problema que cada vez mais se instala. É que parece que não há um certo e um errado. Parece que tudo é permitido, tolerância é a palavra-chave. Tudo é relativo, não é? Não é? Tudo é relativo. Então mesmo os pais às vezes têm dificuldade de perceber, porque lhes vêm ter com eles informações contraditórias. Por exemplo, uns estudos dizem que os jogos de computador fazem mal. Os jovens, as crianças, que nós aqui falaremos mais, principalmente crianças e adolescentes, não deveriam se calhar até jogar jogos de computador. Outros dizem, não, mas os jogos de computador até estimulam, não é? Desenvolvem a mente. Outros dizem, não se deve dar uma palmada numa criança. Outros dizem que nós até devemos, que aquela criança precisava mesmo de uma palmada, não é? Então nós somos confrontados. Como viver nesses parece paradoxal, não é? E como? Como ser um bom pai? Sendo que, isto parece uma pergunta de lá para Alice, mas a verdade é que nós gostávamos muito que os nossos filhos viessem com manuais de instrução. Sendo que, mesmo quando nós compramos produtos que vêm com manuais de instruções, nós quase até nos esquecemos de ler as instruções, a não ser que tenhamos o problema e já vamos para resolver o problema. E já vamos tentar resolver a solução. Mas se os nossos filhos não vêm com manual de instruções, então faz todo o sentido programas como estes. E outra literatura especializada que foi saindo, que cada pai pelo menos deveria procurar inteirar-se, né? Para pelo menos ter melhores ferramentas para dar resposta aos diferentes desafios e sobretudo ao tremendo desafio que é ter filhos. Eu penso que os pais hoje em dia estão realmente muito ocupados e estes programas servem principalmente para que eles possam despertar as consciências para algumas realidades que se passam. Mas como eu te dizia há pouco, nós às vezes já não sabemos o que é o certo e errado. Por isso neste programa nós vamos tentar usar um livro muito específico para nos ajudar a perceber, se calhar, o certo e o errado. E esse livro também vai ser a Bíblia. Vamos procurar que a Bíblia nos sirva para nos ajudar a dar essa direção que nós precisamos num mundo tão confuso, num mundo em que cada vez mais nós não sabemos que caminho tomar. E na Bíblia há um versículo em Provérbios 22:6 que diz: ensina ao menino o caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Ensina ao menino o caminho em que deve andar. E esse vai ser também aqui o desafio. Nós vamos procurar, no fundo, esse caminho no meio dos desafios do dia-a-dia. Qual é o caminho em que o meu filho deve andar no meio dos desafios do dia-a-dia? Quer dizer que tudo aquilo que tu nos vais trazer nesta rubrica, neste programa, de alguma forma tem uma base cristã, é isso? É isso. Eu penso que nós, como cristãos,
no fundo, o cristianismo é algo que se vive num domingo, num sábado, em qualquer reunião de igreja. O cristianismo é algo que deve fazer parte do nosso dia-a-dia. Portanto, não é uma coisa de espaços no tempo, uma vez por semana, uma vez por mês ou uma vez por ano, mas todos os dias somos cristãos, todos os minutos somos cristãos. Claro, e todo o momento nós temos a consciência que temos um Deus que lá está, um Deus que diz, ensina ao menino o caminho em que deve andar, e esse Deus estará certamente pronto a ajudar-nos se assim o buscarmos. Então quer dizer que a Bíblia será a base, ou digamos, o livro de referência para esta rubrica de Pais para Pais, mas Exato. certamente nos vais trazer depois, consoante Outros for necessário, temas. outros temas, outra literatura, outra informação complementar a esta, é isso? A Bíblia, no fundo, será a base que nos levará a perceber, será, no fundo, uma bússola. Mas nós iremos abordar vários temas e posso já aqui adiantar alguns, que é, por exemplo, a importância de educar, porque se nós não estivermos sensibilizados para essa importância, de nada nos adianta os outros temas que nós vamos trazer. Só uma pausulazinha aí nesse primeiro tema, a importância de educar. Parece uma lapalice, não é? Claro, Dificilmente não é? quem está do outro lado diz, "Tá, mas como é óbvio, é importante educar." Mas a verdade é que na prática, nos dias de hoje, com as correrias do dia-a-dia, a correria da vida, com o aumento cada vez, passando a redundância, cada vez maior de horas de trabalho por parte dos pais, mesmo que os pais não se esqueçam de educar, a verdade é que acabam por não ter tempo para educar e acabam por não educar. E faz todo o sentido olharmos para essa temática, não? A importância de ter tempo de qualidade para educar, porque às vezes três temos uma televisão, ou um computador, ou uma consola a educar os nossos filhos. Exatamente, Daniel, e não avançando já com o próprio programa que irá ser este, mas a verdade é que todo o pai tem a vontade de educar, nenhum pai quer ter um filho marginal, todo o pai quer ter um filho bem educado, mas quem está a educar os nossos filhos? Será que eu estou Na a tirar prática, né? na prática? E é esses os desafios que nós iremos ver. Porque será que eu estou a tirar o tempo necessário para educar o meu filho? Porque educar... Ou se o tempo que estou de qualidade se o tempo que estou com ele efetivamente é de qualidade no sentido da educação, não é? Poderemos já dizer o que será que influencia mais? 2, 3 horas, por exemplo, de televisão ou 15 minutos de qualidade com o meu filho? Claro. Esse é um desafio que nós deixamos já para os que nos estão a ouvir refletirem e que iremos desenvolver certamente neste programa. Vamos também ver o que é o sucesso, porque nós todos educamos os nossos filhos para o sucesso, não é? Então é assim, temos que determinar realmente o que é o sucesso. E muitas vezes podemos nós querer até projetar nos nossos filhos o sucesso que não tivemos e sermos então demasiado exigentes Isso com é um eles. perigo. É um perigo enorme, é um perigo enorme. Muito bem, mais uma rubrica bastante interessante. Vamos também falar sobre, por exemplo, o marketing e as crianças, ver como o marketing já descobriu todo o potencial das crianças, não é? Já percebeu que para chegar aos pais até basta chegar às crianças. Vamos também ver a internet e os seus desafios. Curiosamente tivemos aqui há pouquinho tempo um programa com o SMIC, que temos periodicamente, 15 em 15 dias, e os 2 últimos programas foi precisamente sobre a influência da internet nos jovens e depois o último programa, a influência daquilo que é publicidade nos nossos jovens. Mas é sempre bom, lá está, estarmos atentos e Exato. perceber não só as estratégias dessas intervenções da publicidade, como pais, perceber como, de alguma forma, defender os nossos filhos, porque eles não estão preparados para se defenderem dessa Eu publicidade. penso que nunca será demais falar, visto que estes temas são cada vez mais atuais e pronto, também tendo em conta a minha formação na área de informática, será sempre uma mais-valia e principalmente porque eu creio que os pais mesmo assim não têm noção de alguns detalhes. Pois, é verdade. Que os filhos acabam por ser, no fundo, apanhados nas redes, pensam só em questão de eles podem falar com estranhos, outras coisas, mas nós vamos depois desenvolver mais alguns temas e alguns detalhes que os pais poderão estar mais atentos em relação a estas abordagens da internet e do marketing, que muitas vezes também andam de mãos dadas. Cada vez mais o marketing e a internet estão de mãos dadas de uma forma muito estratégica e inclusive é com outros temas que iremos abordar, que é os brinquedos. Isto no fundo está tudo interligado.
por mais que queiramos dissociar, estes temas acabam por ter um fio condutor, porque os brinquedos hoje em dia também muitas vezes vêm com acessos à internet, com possibilidade da criança jogar, e eu também faço jogos para a internet e sei também o que falo, e a verdade é que vamos também falar de brinquedos, esta questão de internet, esta questão de marketing. Até há determinados brinquedos, estou eu agora a imaginar, apenas para quem está do outro lado da antena perceber o quão importante é abordarmos estas temáticas, e apenas relembrar também aos nossos ouvintes que este primeiro programa é uma explicação daquilo que na realidade será esta rubrica de Pais para Pais ao longo dos meses, neste horário, às terças-feiras, a partir das 16 horas. Estava eu a dizer que muitas vezes a aquisição de um brinquedo também dá à criança uma determinada identidade com um determinado conceito, conjunto de pessoas, banda rock, filme, etc. Exato. E tudo isto é muito mais complexo do que para além da brincadeira em si, da criança com aquele brinquedo. A verdade é que também vamos falar num dos temas sobre os brinquedos, porque para além de haver essa vertente de internet, há também uma vertente de passar uma mensagem com o brinquedo. E nós temos, por exemplo, podemos dar já o exemplo da própria Barbie, que já é tão antiga, não é? Já começa a ter cabelos brancos e rugas, mas ainda as crianças gostam de brincar, mas que o público-alvo da Barbie tem vindo a descer a nível de faixa etária, ou seja, se antigamente era para um público, vamos imaginar, dos 7 aos 10 anos ou dos 7 aos 9, hoje em dia crianças com 4 a 7 anos começam logo a brincar com as Barbies. E por trás da ideia de Barbie há vários conceitos, um dos quais, por exemplo, e podemos já aqui falar, tem a ver com a mulher independente, a mulher que trabalha, a mulher que tem apenas um namorado mas nunca se casa. Há aqui várias ideias subtis que são, de alguma forma, transmitidas através destes brinquedos. Hoje em dia também há aquelas bonecas um pouco estranhas para raparigas com caras de caveiras e outras coisas assim, que nós depois vamos, se calhar, falar um bocadinho mais noutro Muito programa. bem, mais uma rubrica, mais um assunto a conversar neste programa de Pais para Pais, os brinquedos e aquilo que está por detrás deles, o mundo gigantesco que está por detrás dos brinquedos. Mas eu continuaria que isto é uma infinidade de temáticas que teremos por aqui. Nós teremos várias temáticas, passaremos pela televisão, embora a televisão hoje já seja um tema que, por si só, a televisão em si já não é tudo, porque hoje em dia a televisão pode passar por estar a ver no computador televisão, a estar a ver televisão num tablet, em qualquer lado, mas se reparares, nós iremos abordar aqui muitas questões tecnológicas. E não sei se já te apercebeste porque é que nós estamos a abordar tantas questões tecnológicas. Certamente tem a ver com a tua área profissional, mas também há outra realidade. É porque elas cada vez, passando a redundância, cada vez são mais uma realidade nas mãos dos nossos jovens, não é? Se reparares, eu também penso que cada vez que há uma revolução tecnológica, já não indo para a revolução industrial, não é? já ficou lá atrás no tempo. Exato, cada vez que há uma revolução tecnológica, a verdade é que ele tem impacto não só na sociedade, como nas famílias. Por exemplo, se imaginares a televisão, não é? A televisão, que aqui em Portugal veio nos anos 50, a televisão inicialmente só havia um canal, inicialmente era a preto e branco, não é? Nem era a cores. Eu ainda consegui ver um bocadinho a preto e branco, já estou a ficar idosa. Obrigadinho. Ainda me lembro de ver um bocadinho a preto e branco. Mas a verdade é que veio depois a televisão a cores, só com um canal. Eu tive o privilégio de ter em casa uma televisão com comando à distância, mas na altura não era normal ter o comando à distância. As televisões também só havia depois 2 canais. Havia o primeiro canal e o segundo canal. Não havia normalmente comando à distância, então o que é que a pessoa fazia? Cada vez que queria ver um canal, levantava-se e ia mudar. Mas o surgimento da televisão, antes de mais, também teve outro efeito. É que se antes as famílias se reuniam para conversar, para jogar um jogo. Exato, a minha avó, por exemplo, tocava piano e em casa dela faziam serões a tocar piano e assim dessa forma. A partir do momento que surge a televisão, os sofás deixam de estar virados uns para os outros, passam a estar virados para a televisão e a família reúne-se ali para ver a televisão, ver o impacto que isto começa a ter nas próprias famílias.
Mas o mais curioso é quando nós falamos isto, se calhar alguns jovens e crianças que nos ouvem podem pensar, puxa, eles já estão a falar do século passado, e estamos a falar do século passado. Isto já está um bocadinho desatualizado. Mas a verdade é que hoje já não há 2 canais, hoje há uma infinidade de canais, e não só há uma infinidade de canais, como a família já não se reúne em frente à televisão. Mas se nós depois disso falarmos da introdução da internet, estamos a falar de mais uma revolução tecnológica que ainda veio a separar mais o núcleo familiar. Agora não temos já um concorrente à família em si, que se chama televisão, temos outro núcleo que é o computador. E agora mais recente, os próprios tablets, não é? Exatamente, e a verdade é que lá está... as pessoas e as próprias crianças hoje em dia, muitas têm televisões nos quartos, mas hoje em dia já nem precisam das televisões, elas têm a televisão, o smartphone, porque hoje em dia já não é um telemóvel qualquer, é um smartphone, têm as tablets, têm tudo ali ao dispor, e as famílias já não se reúnem nas salas. As salas passaram a ser até muito grandes em muitas casas, mas deixaram de ter lá as pessoas, e cada um vai para a sua toca, quer dizer, cada um vai para o seu quarto, cada um vai para lá ver o que quer. Ou pior ainda, estão todos juntos na mesma sala, no mesmo cômodo, mas cada um centrado em si mesmo com o seu próprio tablet, com o seu próprio objeto, não é? Na melhor das hipóteses, eu penso que muitos ainda conseguem comunicar por Facebook de um quarto para o outro. Provavelmente. São tudo conceitos que ao longo dos diferentes programas vamos abordar aqui neste espaço, neste mesmo dia, neste horário. Certamente que tu tens muito mais temáticas para falar, muito mais coisas para falar, podemos ainda abordar outros aspectos. Seria interessante para quem está do outro lado ainda perceber o que é que está por detrás da rubrica, mas só ouvir-te até agora já entendo que, sobretudo nós rádios, já há muito tempo que faria falta um programa destes aqui na rádio, ainda bem que o vamos ter agora. São efetivamente algumas coisas que eu diria, mesmo eu como pai, estão mesmo nos nossos olhos e estamos muito adormecidos em relação a estes assuntos, não é? E principalmente porque os desafios que se calhar os nossos pais viveram não são os mesmos que nós estamos a viver hoje. Então nós mesmo como pais, de repente deparamos com circunstâncias que são novas para a paternidade, por assim dizer. É curioso que, por exemplo, eu entrei em 1993, já no século passado, é claro, entrei para a licenciatura de Informática na Faculdade de Ciências, e foi o ano que nasceu o meu primeiro sobrinho. Nessa altura, mesmo numa licenciatura em Informática, não se falava de internet, para ver a velocidade das coisas. Não havia esse conceito de internet. Claro que nós falávamos de redes, de computadores, e chegávamos a falar de um computador para o outro, mas não havia este conceito. Em 1994 é que começou a aparecer este conceito de internet, mas muito ligado a faculdades. Em 95 é que veio a primeira revista realmente para o público a falar de internet. Eu tenho um sobrinho que nasceu em 1996, que esse sim já nasceu, já havia na internet, era da internet. Na era da internet. Embora o de 93 é engraçado que hoje ele também está em informática, mas até a licenciatura na área de informática tornou-se diferente, não é? Mas isto para dizer a velocidade que isto corre. Mas estas crianças, que hoje em dia já são 2 jovens, já nasceram com a internet na vida deles. Isto é tudo muito rápido, realmente. As crianças hoje já têm tablets. O que será amanhã a tecnologia que irá? Mas, embora a tecnologia seja algo que não nos deve amedrontar, porque também nos traz benefícios, temos realmente como pais perceber as vantagens, os perigos, as limitações, ou os limites que temos que também pôr aos nossos filhos. Os próprios pais, muitas vezes, no que diz respeito à educação, não conseguem acompanhar a velocidade da mudança dos tempos, não é? O mal é que muitos pais não têm a noção no fundo, de como é que estas tecnologias funcionam. Os filhos acabam por... se antigamente os filhos ficavam à espera do pai para ir sintonizar o canal na televisão, que estava um bocadinho desfocado, ou o tracking do vídeo, que estava assim a cassete a passar um bocadinho mal,
Hoje são os pais que ficam à espera que os filhos cheguem para lhes explicar o que é que está a passar com o telemóvel, ou o que é que eles têm do computador, não é? Então, realmente, há aqui um avanço muito grande da tecnologia. E o perigo é que os pais não estão propriamente, se calhar, espertos e com a velocidade que precisam para compreender. Por exemplo, aquela ideia de vou entrar no quarto do meu filho e apanhá-lo no que ele está a fazer no computador, às vezes pode ser um bocadinho perverso, porque eles já dominam tão bem a tecnologia que quando sentem se calhar uma porta a abrir, eles podem até estar a ver como é que se faz uma bomba atómica em algum site, mas a verdade é que quando eles ouvem o pai abrir, viram a janela que já está lá preparada para isso e aparece, se for preciso, algum hino, a coisa mais inocente, alguma coisa muito bonita, uma imagem de uns passarinhos, ou então algum trabalho de escola, e os pais ficam, não, meu filho está muito bem. Portanto, vamos perceber como é que realmente podemos controlar os nossos filhos de alguma maneira, embora a melhor forma de controlar seja educar. E é isso que nós vamos também abordar aqui nestes programas. Tens ainda mais alguns exemplos de temáticas que queres partilhar connosco? Ou de alguma forma achas que já... Eu penso que já revelámos algumas coisas, como tu disseste, aqueles que nos ouvem, os pais que nos ouvem, e não só os pais, todos aqueles que de alguma forma avós e todos aqueles que lidam com crianças e que queiram colocar questões e temáticas para nós desenvolvermos aqui, podem fazer pelos contactos que tu já deste e irás dar. Posso dar outra vez? Programas@radiorcs.pt para mencionar este programa específico, já sabe, de pais para pais. Portanto, programas@radiorcs.pt. Certamente depois a Ruth Mesquita terá a possibilidade de responder algumas das vossas interrogações, quem sabe sugestões até de temáticas para os programas. Se concordaram com o assunto, se não concordaram, se também querem dar a vossa opinião, sintam-se livres, já sabem, @programas@radiorcs.pt. Ruth, certamente vão ser programas fantásticos. Esperemos que sim. Pelo menos é isso que nós desejamos. Eu, deste lado, como pai, sou desejoso de tentar também aprender mais, não é? Abrir este manual de instruções. Eu, deste lado, como mãe, também estou desejosa de explorar estes temas e que realmente sejam temas que nos enriqueçam a nós pessoalmente, para que possamos também enriquecer aqueles que nos estão a ouvir e, de alguma forma, todos em conjunto refletirmos sobre estas questões que são tão atuais e que são um desafio para nós. E a verdade é que é assim, nós muitas vezes, como falávamos há pouco, isto não há um certo, não há um errado, e às vezes os desafios são complicados, não é? Até que ponto eu devo ir, até que ponto é que eu não devo ir. E eu gostava, porque nós há pouco ainda dizíamos que realmente nós vamos ter aqui Bíblia como base. E eu gostava que nós nos lembrássemos de um versículo que há em Romanos 12:2, que diz assim: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No meio disto tudo, no meio de conversas sobre a internet, no meio de conversas sobre marketing, no meio de conversas também sobre música, que iremos abordar música e outros temas, nós queremos, acima de tudo, perceber qual é a vontade de Deus para a nossa vida como pais e para a vida dos nossos filhos. Não esquecendo que nós, se queremos ver algo a funcionar na vida dos nossos filhos, também tem que funcionar na nossa. Porque nós temos que ser um exemplo para os nossos filhos. Não adianta dizer a um filho, olha, não fumas, não bebas, se ele depois me vê a mim a fazê-lo. Não adianta dizer ao meu filho, olha, tem cuidado, não estejas tanto tempo na internet. Quando ele vem ter comigo para falar, eu digo, olha, espera aí, agora não, que eu estou só aqui a acabar de ver um site, ou ele vê que eu passo imenso tempo à volta também de um computador, de uma tablet, de um smartphone. Portanto, o nosso exemplo aqui é fundamental. No fundo, como Jesus dizia, e dizia em João 17:15, Jesus dizia assim na sua oração ao Pai: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E eu penso que essa oração deve ser essa mesmo que nós, pais cristãos, também devemos fazer. É que nós não podemos tirar todo o mal da frente dos nossos filhos. Mas devemos, através de um cuidado, através também, no fundo, de alguma reflexão e da ajuda de Deus, procurar livrar os nossos filhos do mal, alertando-os para isso e fazendo aquilo que nos compete fazer. Porque esse mesmo Deus que disse, ensina ao menino no caminho em que deve andar, vai ser esse mesmo Deus que nos vai ajudar
naquelas dificuldades que se vão apresentar pela frente, porque nós não estamos sozinhos. Se nós estamos interessados nos nossos filhos, perante estes desafios que eles enfrentam, nós temos um Deus que está muito mais interessado neles. E isso deve ser aquela motivação que nós devemos ter como pais, que não estamos sozinhos. Catalisador para enfrentar estas barreiras difíceis. Exatamente. Não é? O mundo apresenta imensos desafios. Mas nós temos um Deus, e nós que acreditamos nisso sabemos que temos um Deus que está ao nosso lado e que nos vai ajudar. O caminho não é fácil. Há momentos em que nós desanimamos como pais. Certamente já desanimaste muitas vezes e pensaste, puxa, tanta coisa que eu fiz e no fim agora ele faz-me isto. Mas nós podemos nos entristecer, mas não devemos desanimar. Devemos continuar sempre como pais a lutar por fazer mais e melhor. E se por algum motivo até aqui fomos mais negligentes, se calhar não tivemos tão atentos, esta é a oportunidade agora de refletirmos, de pensarmos e de dizermos, não, daqui para a frente eu vou ter mais atenção, daqui para a frente eu quero que seja não diferente. Vale a pena gastar tempo a alimentar-se do que não se fez, não é? É recuperar energias para aquilo que ainda temos pela frente. Sem dúvida, mais uma rubrica de excelência aqui na sua rádio. Já sabe, nome a reter, Ruth Mesquita. Esta rubrica de pais para pais é para si que é pai, é para si que gostaria de ser pai, é para si que não sendo pai nem mãe é educador, portanto é um pouquinho para nós todos. E no seu caso, não é pai, não é educador, não pensa ter filhos, mas já é filho, também quem sabe, tenho algumas lições para si neste programa. Ruth, mais uma vez, um beijinho muito grande. Obrigada, Marcamos Daniel. encontro para a próxima semana. Um beijinho para ti, para todos aqueles que nos ouvem também e até para a semana, se Deus quiser. É isso mesmo, já sabe, esta rubrica termina por aqui, ela ficará disponível em podcast, em radiorcs.pt, pode ouvir e reouvir as vezes todas que quiser. Não pretendemos trazer um caminho específico para si e para os seus filhos, mas queremos dizer que há um caminho. Vamos ficar precisamente com a música de Rui Nunes, Há um Caminho.